Pessoal, que a graça e paz por parte do nosso Senhor Jesus seja com todo mundo. Quero falar rapidamente sobre 3 temas. O primeiro, sobre as palavras que saem da nossa boca e as consequências que elas trazem na nossa vida. O segundo, sobre sermos influenciados ou nós sermos influenciadores por meio de Cristo. E o terceiro, abordando a questão de julgar. Abordando o primeiro das consequências das nossas palavras, vamos ler lá em Marcos, capítulo 14, versículo 30. Aqui Jesus falando com Pedro, ele disse: Eu afirmo a você que isso é verdade. Nessa mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Mas Pedro repetia com insistência: Eu nunca vou dizer isso, que eu não o conheço, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Aqui a gente vê claramente que pessoas não sabem o que prometem. A promessa de Deus, ela é certa, mas a promessa das pessoas é muito falha. Porque logo quando vem o momento, o dia da fraqueza espiritual, ele já cede, quebra, na mesma hora, aquela promessa que ele fez. Então, não confie 100% no homem. Confie 100% somente em Deus. Aí rola as bolinhas. Lá pra frente, Jesus tinha sido pego pelos guardas e tal. Estava sendo julgado. E Pedro estava de longe acompanhando tudo que aconteceu. Afinal, os discípulos dele fugiram todos para não ser pegos também pelos guardas. E lá no versículo 66 começa assim: Pedro ainda estava lá embaixo no pátio quando apareceu uma das empregadas do grande sacerdote. Ela viu Pedro se esquentando perto do fogo e olhou bem para ele e disse: Você também estava lá com Jesus de Nazaré. Mas ele negou, dizendo: Eu não o conheço. Não sei de que você está falando. E saiu para o corredor. Naquele mesmo momento, o galo cantou. Quando a empregada viu Pedro ali, começou a dizer aos outros que estavam perto: Esse homem é um deles. Mas ele negou outra vez. Pouco depois, as pessoas que estavam ali disseram de novo a Pedro: Não há dúvida de que você é um deles, pois também é da Galiléia. Aí Pedro disse: Juro que não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Que Deus me castigue se eu não estou dizendo a verdade. Ai, ai, né? Vocês viram? As pessoas, elas mesmo decretam a própria maldição. A gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras, pessoal. Porque Pedro mesmo disse que Deus me castigue se eu não estou dizendo a verdade. Ele sabia que ele estava mentindo. E ele mesmo se amaldiçoou. Toma cuidado com os decretos que você dá para a sua própria vida. Vamos agora ao segundo tema, sobre ser influenciado ou ser influenciador. Vamos lá, seguindo um pouco mais para frente em Marcos, a partir do versículo 6. Nesse contexto, assim, Jesus estava sendo julgado e... Vamos lá. Em toda a festa da Páscoa, o governador costumava soltar um dos presos a pedido do povo. Naquela ocasião, um homem chamado de Barrabás estava preso na cadeia junto com alguns homens que tinham matado algumas pessoas numa revolta. A multidão veio e começou a pedir, como era de costume, para que soltasse um preso, né? E para que Pilatos soltasse um preso. Então Pilatos perguntou: Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Se referindo a Jesus. Pilatos sabia muito bem que os chefes dos sacerdotes tinham inveja de Jesus, e era por isso que eles haviam entregado a ele. Mas os chefes dos sacerdotes atiçaram o povo para que pedisse a Pilatos que, em vez de soltar a Jesus, soltasse a Barrabás. E o povo fez isso. Pois bem, a gente tem sido influenciado por quem? Será que a gente tem dado ouvidos mais àquilo que Deus fala pra gente
que a gente deve ser, que a gente deve seguir, como a gente deve proceder, ou para que o que os homens têm falado pra gente? Por quem que nós temos sido influenciados? Será que a direção que nós temos ouvido acerca das coisas é limpa e correta perante os olhos de Deus? Como eu disse um pouco atrás, não confie em homens. Confie e siga somente a orientação que vem de Deus. A sua vida é fruto das suas atitudes. Então, o seu proceder não deve ser conforme que os homens falam, porque homens não sabem o que falam. Deus sabe. Assim como Cristo é perfeito, então que sejamos então influenciadores das pessoas, porque nós somos influenciados por Cristo. Agora vamos abordar a questão de julgar. A gente vê que quem condenou primeiramente Jesus foram os próprios chefes dos sacerdotes, os líderes judeus, com os mestres da lei e o conselho superior. Afinal, isso daí são grupos. Logo a gente pensa, nossa, o grupo condenou Jesus. Logo a gente já imagina, meu Deus, o pessoal é muito mal, olha que maldoso, esse grupo é do mal mesmo. Mas, gente, a gente não deve julgar. A palavra mesmo, mais pra frente, a gente vê como que a gente não deve julgar. Afinal, não é porque o grupo em si, em sua maioria, decidiu sobre algo que todos têm a mesma opinião. Lá no versículo 42 do capítulo 15 mesmo, diz assim, né, depois que Jesus morreu lá na cruz, já era momento de sepultamento. E vamos lá, versículo 42. Já era quase noite quando chegou José, que era da cidade de Arimateia. Ele era um homem importante que fazia parte do conselho superior. José também esperava a vinda do reino de Deus. E era o dia da preparação, isto é, véspera de sábado. Por isso José, tomando coragem, foi falar com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus já estava morto, chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que Jesus tinha morrido. Depois de receber a informação do oficial, Pilatos entregou a José o corpo de Jesus. José comprou um lençol de linho, tirou o corpo de Jesus da cruz, o enrolou no lençol e em seguida pôs o corpo num túmulo cavado na rocha e rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo. Isso daí era um tratamento que era tido mais por pessoas de posse. Porque tudo isso daí não era comum de se acontecer. Então vocês viram, ele fazia parte do conselho superior. Mas ele fez aquilo que ninguém teve a atitude de fazer. Então não julga que todas as pessoas de determinado grupo são maus se o grupo, em uma decisão, decidir por uma coisa mal. Pessoas têm pensamento diferente. Como na mesma família, cada um tem uma forma diferente de pensar. Num grupo, cada um tem uma forma diferente de pensar. Da mesma forma, a gente pode trazer hoje por o governo. Então não é porque a gente vê na televisão notícias de tanta corrupção, tanta coisa errada que acontece lá, que o sistema é corrupto. Sim, o sistema é corrupto, mas não é por isso que todos lá no governo são maus. Não julgue. A gente não conhece o coração das pessoas. Porque a palavra fala que com a mesma medida que a gente medir, a gente vai ser medido. Então, como a gente não tem o poder de conhecer o coração das pessoas, melhor não falar da vida das pessoas. Viu, pessoal? Eu acho que estendi bastante aqui 9 minutos, mas que Deus abençoe todo mundo, fiquem com Deus, que a família de vocês e todos vocês sejam abençoados, sejam prósperos, alicerçados na palavra de Deus, cheios do Espírito Santo e direcionados pela vontade dele. Deus abençoe a todos, um abraço forte, fique com Deus. Abraço, pessoal, até mais, tchau, tchau.